domínio público, né? Mas, assim, tem algumas particularidades da minha vida profissional e minha vida pessoal que talvez as pessoas mais próximas conheçam, né? Como foi essa trajetória. Saí daquela função do trabalho de professora, fui para a gestão. Então, tudo na minha vida foi, assim, algo bem paulatino, não foi nada abrupto, né? Então, sempre eu me preparei muito para passos que eu ia viver em cada momento da minha vida. Betinha, né? Uma coisa. Essas palavras difíceis aí, viu? A professora, né? Assim, não foi algo assim imediato, né? Sempre foi uma coisa. Eram passos bem firmes, bem seguros, porque uma das coisas que eu sempre primei na minha vida é de não dar passos maiores do que a minha perna conseguia dar, né? Mas quando não querer merecer algo sem fazer por merecer, querer ter algo sem fazer por merecer. Então, na minha vida profissional sempre foi muito assim. Na realidade, quando eu era adolescente, né, eu não imaginava ser professora, né? É isso que eu ia perguntar, como é que... né, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, Diego, eu sempre tento mostrar isso para as pessoas, para também ser um fator de motivação para esses jovens hoje, para as crianças. E como eu trabalho com a escola pública, né, eu trabalhei a minha vida toda na educação com escola pública, apesar de que também já fui professora de escola privada. Mas eu sempre tento mostrar, quando eu falo um pouco da minha vida, da minha experiência, da minha trajetória, eu sempre tento mostrar que eu tenho muito orgulho de ter vindo da escola pública, de vir de uma família humilde, né? Os meus pais não tiveram a oportunidade de estudar, né? Passaram uma parte da vida deles no interior. O meu pai era do interior de Camusim, né? Na época Barroquinha era vinculada a Camusim, e a minha mãe do interior de Granja, né? Casaram e passaram um tempo no interior, depois vieram para a cidade, e aí foi quando a minha mãe me teve. E então eu tenho orgulho de saber que os meus pais, né, não tiveram a oportunidade de estudar, mas sempre tiveram isso como uma bandeira importante na minha vida e do meu irmão. Teve que sair daqui para ir para a capital, né? Para o Rio, né? São Paulo. Então, eu tento passar muito isso para esses jovens, que muitas vezes as pessoas, não, eu sou de escola pública, eu não tenho oportunidade, eu não vou ter as mesmas oportunidades. E hoje, né, as oportunidades ainda são maiores, a qualidade, a busca pela eficiência, né, do ensino público tem se aperfeiçoado cada vez mais. Tu não sente uma virada de chave? Por exemplo, na minha época, quando eu era estudante, né, a escola ela era mais difícil, vamos dizer assim, das coisas, de ter as coisas. Hoje não, hoje tudo é... Dentro de uma escola é tudo mais fácil. Agora já o aluno didático, na minha época, por exemplo, a gente não tinha essa questão do material didático, do livro, do paradidático, né, da tecnologia da informação, a questão do transporte escolar, que hoje existe nos locais mais distantes, que dá aquela opção do aluno, o direito ao aluno ser transportado até o seu destino, o seu local de estudo. Então, na minha época era tudo mais difícil, apesar de que eu vivia na cidade, mas eu também sei das outras realidades, né? Então, é isso que eu sempre digo, a escola pública, né, ela cada vez mais ela tem procurado ter qualidade, os profissionais cada vez mais têm se aperfeiçoar, têm tido aí uma rede de apoio, e é isso que eu sempre digo, o aluno de escola pública ele não pode deixar de sonhar ou limitar a sua vida, os seus sonhos, achando, eu sou aluno de escola pública, porque o aluno da escola particular, ele vai ter condições de ter muito mais sonho realizado, vai ter muito mais oportunidade. Na realidade, não é. Isso é uma escolha pessoal que você tem que fazer valer todo dia. Né? Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, né? Eu sou meio suspeita de falar, porque eu nunca dei trabalho com meus pais, sempre fui muito estudiosa, sempre procurei passar de ano e estudar para aprender, né? E isso, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar em eventos em escolas, e estar com a juventude, ou estar com famílias de alunos, eu sempre digo, a educação ela é redentora, né? Hoje, eu sei, eu sou muito católica, né? Então eu sei que Deus tem o pleno domínio da minha vida e eu aceito isso passivamente, porque Ele é meu Pai, então tudo que Ele decide para a minha vida eu sei que está acima até dos meus desejos. Mas você, né,
tem que trabalhar para o que você quer. Você tem que estabelecer os objetivos e trilhar naquilo. Então, a escola pública, ela tem esse poder. A escola, né? A educação tem esse poder. Né? Vendo esse amor todo, essa ponte, né? Vendo esse amor todo assim que tu tem pela educação, realmente quando tu decidiu ser professora, então foi. Então assim, quando eu era adolescente, né, eu estudei aqui na Escola João Ramos, as minhas séries iniciais, depois fui aqui para a Escola Estadual. E olha, eu sempre digo isso. Olhe o poder transformador da educação na vida da pessoa. Eu estudei na Escola João Ramos, que é ali vizinha à Igreja Matriz. Quando foi o ensino médio, que na época não era ensino médio, né? Eu não sou muito antiga, não, mas na época era segundo grau, né? Aí era o segundo grau científico e tinha o segundo grau pedagógico. Aí eu fui fazer o segundo grau científico na escola. Na época o nome era Padre Anchieta. Quando eu estava estudando lá, ou foi depois, mudou o nome para Professor Ivan. É uma das escolas mais antigas de Camusim, ali no Cruzeiro. E eu fui aluna da escola Professor Ivan, né? Antiga Padre Anchieta. Sentei naquelas cadeiras, tive a oportunidade de estudar com vários professores que são históricos e tradicionais do nosso Camusim, né? Que fazem parte aí da história da educação de Camusim. E vários anos depois, quando eu fiz o concurso para o Estado, que eu passei, que fui assumir como professora, qual a escola eu fui trabalhar? Na escola que eu estudei. Lá eu entrei como professora, me tornei coordenadora de área, né, da área de humanas, que a minha área é humanas, história, e depois me tornei diretora. Então, eu sempre digo que a educação, ela tem um poder transformador. De você, a escola que eu estudei, depois eu me tornar professora. Né? Mas quando tu fez o concurso... qualquer profissão. Mas né? quando tu fez o concurso, tipo, tu fez pra... Não, eu quero só aqui uma segurança pra mim, eu quero fazer eu quero ser professora mesmo. Quando eu era adolescente, que eu fazia meu ensino médio, a área que eu gostava era a área de humanas. Eu sempre gostei da área de humanas. E eu me interessei muito pelo direito, né? Pelo direito. E aí, na época que eu fiz vestibular, eu fiz em Fortaleza para direito e fiz em Sobral, na UVA, para história. E aí eu passei no vestibular para história, porque era uma área que eu sempre gostei muito, uma área que eu sempre tive muita afinidade. E aí eu fui fazer faculdade de história. Quando eu estava fazendo, eu gosto de escrever, eu gosto muito de ler, né? Eu gosto de produzir textos, né? E aí, quando eu estava estudando, eu comecei a enveredar para essa área da pesquisa. Porque em história, né? Eu fazia licenciatura, mas quis tinha química, a opção... não, matemática. É bem fácil. Inteirinha lá, tu vai, fica sentado. Né? Eu sou fã de quem gosta, viu? Mas assim, Juan, e aí eu lembro que eu comecei a enveredar para essa parte de pesquisa histórica, né? Historiografia, que a gente chama, de escrever, né? Sobre fatos históricos e tudo. E eu cheguei a pensar, quando eu estava finalizando minha faculdade, que eu ia enveredar para essa área da escrita, né? De produzir, né? Livros. Mas queria história mesmo. Mas gostei, me identifiquei. Tanto que no primeiro semestre eu já não quis mais ir para a faculdade de Direito. Aí, era uma vontade dos pais? Não, ou não? Não, os meus pais sempre deixaram muita vontade. Porque existe essa pressão dos pais. Existe. Hoje eu acho que muito mais, talvez, que as pessoas já conhecem mais a realidade de diversas profissões, né? E aí eu passei aí todo dia, Camusim, Sobral, essa viagem vinha muito todo leve, dia, né? Muito fácil, então... que não desgasta fisicamente. E aí, quando eu estava já no final da minha faculdade de História, eu comecei a achar que eu ia enveredar para o lado da historiografia, de escrever, né, de produzir material historiográfico, livros, bibliografias. Só que aí eu trabalhava, né, na época eu recebi um convite para trabalhar como secretário do Legislativo, para escrever projetos de lei, né, dar esse apoio na Câmara Municipal na época. O presidente fez convite e eu fui fazer essa parte de escrever leis, fazer as atas, as sessões. Mas assim, o acesso que tu teve para ir, era um acesso que era fácil naquela época ou não? Eu acho que pela minha disponibilidade, eu era uma pessoa que gostava de escrever.
e tudo. E aí eu recebi esse convite para trabalhar. Então eu passei a trabalhar nos meus 2 últimos anos de faculdade. 18 a 20 anos eu passei a trabalhar na Câmara. Eu trabalhei cerca de, acho que 4 anos nesse primeiro momento. Depois eu retornei e trabalhei mais 4. E aí, uma pessoa trabalhava comigo, aí abri um concurso para a Camusim na época, o Sérgio era prefeito, aí essa moça que trabalhava comigo era professora já, e ela disse assim, você não faz o concurso para professora? Eu estava no meu último ano de faculdade. Aí eu disse assim, eu acho que eu não sei se eu me identifico com essa área, não. Ela, vamos fazer e tudo. Aí eu disse, pois vamos, né? Assim, eu fazia uma licenciatura, eu estava me preparando para ser professora, mas eu nunca tinha dado aula, a não ser nessa parte dos estágios, né? Primeiro eu estava só na observação das aulas, né? Tava só dando uma olhadinha assim mas de longe. Aí, que era... Será que é isso que eu gosto, né? Mas assim, me identifiquei muito, né? Logo no primeiro momento fui trabalhar com crianças de 5º a 8º ano, na época era 5º, 8º, hoje é 6º, 9º, né? Fui trabalhar das maiores escolas de Camusim, lá na Boa Esperança, e foi lá que eu tive a minha primeira experiência como professora. Como foi entrar o primeiro dia, assim? Eu acho que eu me tremi, os alunos, eu acho que os alunos com medo de mim, eu com medo dos alunos, né? Treinava no quadro, assim, como é que ia escrever. O pessoal que me conhece, sabe, eu nunca gostei de desenhar, nem sei, mas eu desenho mapas, porque eu sempre gosto de ensinar história desenhando mapas. Quando você vai trabalhar, por exemplo, história mundial, história europeia, né? Aí você vai mostrar como era o poder de Roma. Então você tem eu gosto de ver figurinha, gosto de pegar o livro. Mostrar onde é que era a atuação do poder de Roma, né? Quando Portugal expandiu o poder dele para o mundo através das grandes navegações. Então você tem que mostrar no mapa de onde foi que eles saíram para. Olha como era a distância, atravessar um oceano, então você tinha que desenhar. Tanto é que eu desenhava, quando eu trabalhava história antiga, eu desenhava muito Roma, né? Roma antiga, que é uma bota, é o formato de uma bota. Né? É a Itália. Na realidade, aí os meninos disseram assim, essa aí é a botinha da Betinha, né? Porque era o formato Tem aluno que aí me diz, cadê a botinha, professora, né? Mas, e eu me identifiquei, sabe, Diego? Gostou, assim, momento, de imediato, né? mesmo assim? Tu sentiu assim, não, senti, sabe? Você mesmo. Começa... Porque, na realidade, eu gosto de trabalhar com pessoas, com gente. Eu não conseguiria trabalhar, acho que nessa parte burocrática, de papel. Então, foi lá que eu trabalhei, foi a minha primeira escola, a Escola Francisco Ottoni, na Boa Esperança. Eu acho que era a segunda, acho que era a segunda maior escola de Camusim. Então, eu trabalhei em 2 escolas no município. A Escola Francisco Ottoni e a Escola General Campo, que foram as duas. Em que ano? 97, 1997, acho que foi 97, foi 98. Esse negócio de data, e eu sou professora de história, né? Acho que foi 97, né? E aí, nessa época, eu fiz uma especialização. Eu estava terminando minha faculdade, estava no primeiro ano, tinha terminado minha faculdade. Eu terminei minha faculdade, eu tive que até antecipar minha colação de grau para me poder assumir o concurso. E podia, né? O concurso foi no meio do ano, acho que de 97, eu assumi final de 97 para começar a trabalhar em 98. E aí eu terminei minha faculdade mais ou menos nessa época. E aí eu terminei, já me matriculei numa especialização. Na época, a prefeitura tinha feito uma parceria, nessa época tinha um campus da UVA, né? Tinha um espaço da UVA, né? Lá na estação. E aí, como professora, eu tive direito de fazer essa especialização, de formação docente na minha área, que era história. E aí, nessa especialização, ao final, ao longo desse curso, que foi cerca de 1 ano, a UVA, ela escolheu, acho que foi 3 professores, os melhores professores, para ir dar aula em cursos da UVA. Olha. E aí eu fui selecionada. Quer dizer, eu estava com 1 ano que eu estava dando aula no ensino fundamental e fui dar aula em curso de graduação. Imagina aí a virada de chave. A virada de 360, né? E aí era ali na estação... Mas quando tu entrou assim, que tu viu assim, que realmente eu fui dar aula para professores do município. Era outra coisa, era assim. Uma turma de 40, acho que eram cerca de 40 alunos, todos os professores do município. Aí eu, meu Deus do céu, vai ser uma mudança muito grande. Comecei a ensinar menino, adolescente de 13, 12 a minha namorada tá em casa e tá dizendo assim, se for tinha dando aula para professor do que para menino de 17 anos. E aí, de repente, você dá aula para professor e que tem que ser algo mais profundo, né? Você não pode ir para a história mais superficial. E acho que essa época da minha vida foi a época que eu mais estudei.
sabe? Eu mais me dediquei. Eu tenho muito livro, né? Quem conhece a minha casa sabe que eu tenho rios de livro e eu dou muito livro porque chega um momento que você não tem mais nem espaço, né? E eu não gosto de livro virtual, eu gosto físico. Meu esposo, ele gosta de ler no virtual. Hoje eu tem não aquele consigo. O dele é o... Como é o nome? Como é o nome daquele negocinho? Kindle, ele tem Olha, aquele tá vendo? Kindle. Ele Esses meninos de hoje sabem o que é. O Juan tem que dar umas aulas pra gente, né? Mas isso é que é o bom da educação, porque você aprende também, né? Hoje o jovem, né? Mas como você falou aí, você deu aula para professor, mas foi a época que você mais estudou. Foi. Então o teu nível você levou lá. Porque você tinha que dar um subsídio maior, porque aquelas pessoas elas tinham que aperfeiçoar a metodologia, não era só o conhecimento do fato histórico, por exemplo, do assunto histórico, história do Brasil, descobrimento do Brasil, descobrimento não, mas vamos dizer, Segunda Guerra Mundial. Além do aprofundamento do assunto, você tinha que também ajudar o professor como ele poderia abordar esse assunto de uma forma mais atraente para o aluno. Por exemplo, do 8º e 9º ano, que esses conteúdos aí já é história contemporânea, né? Já é para o aluno dos finais do fundamental. Então, como é que você pode transformar? Então, além de trabalhar o conteúdo, também tinha que trabalhar a metodologia, né? Como fazer aquilo ali ficar mais legal, mais... A dinâmica do assunto... Porque história, né? Convenhamos. Não é todo mundo que gosta de história, não, mas né? Eu sou suspeita a falar porque eu gostava de história. Eu não gostava de matemática, né? não. E outra coisa, é um desafio para um professor de história você transformar a história numa disciplina importante. Por quê? Porque pela quantidade de horas, o aluno já não se interessa, né? As matérias fáceis. As matérias que a gente passa de qualquer jeito. História, geografia, aquelas de poucas aulas, né? Não, português, a matemática, são 5 aulas, eu tenho que me dedicar mais, que eu tenho... A gente tem que se dedicar mais à matemática, que para mim é mais difícil. Eu de recuperação até religião. Eu já vivi essa realidade aí com os meus alunos, viu, Nunca gente? botou ninguém de castigo, não? Não pode. Nunca, não? Não tem castigo. Nunca botou um aluno de castigo, não?